Na vida, há verdades que só aparecem quando menos esperamos, e muitas vezes elas destroem em segundos tudo aquilo que acreditávamos ser amor. Essa é a história de Luciano, um homem que tinha tudo: dinheiro, status, uma noiva que parecia perfeita e um futuro que ele julgava controlado. Mas bastou uma corrida de carro, um simples disfarce, para que o mundo desmoronasse diante de seus olhos. Naquela noite, o milionário não usava seu terno de corte italiano, nem o relógio suíço que reluzia em reuniões importantes. No lugar, vestia uma camisa simples, um boné baixo que escondia parte do rosto e dirigia um carro alugado, comum, sem luxo algum. Seu nome, ao menos por algumas horas, não era Luciano, mas Carlos, motorista de aplicativo. Ele havia preparado esse plano em silêncio, como quem organiza uma armadilha para a própria alma. Queria buscar Bianca, sua noiva, no salão de beleza, fingindo ser apenas um desconhecido. Desejava ver como ela se comportaria diante de alguém que não tinha nada para oferecer, além de uma corrida barata e alguns minutos de conversa trivial. No bolso, guardava um anel que valia pequenas fortunas, a joia com que planejava pedi-la em casamento naquela mesma noite. Também tinha feito reservas em um restaurante elegante, escolhido a música que tocaria no ambiente e até imaginado o sorriso emocionado de Bianca diante da surpresa. Tudo parecia perfeito, pelo menos na teoria, mas dentro dele havia algo estranho, uma pontada incômoda no peito. Não era apenas ansiedade de apaixonado, era um pressentimento frio, quase doloroso, como se sua própria mente o avisasse de que aquela noite não terminaria do jeito que ele esperava. Luciano não era um homem ingênuo. Tinha construído sua fortuna, enfrentando concorrentes cruéis, negociando contratos duros, lidando com pessoas que o cercavam mais por interesse do que por afeto. Por isso, havia algo de estranho em sua relação com Bianca. Ela sempre fora encantadora, sempre soubera se portar com perfeição diante de câmeras, em jantares e eventos sociais. Mas quando estavam a sós, longe dos flashes, ele sentia um vazio difícil de ignorar, um silêncio carregado, uma distância velada. "É só cansaço", dizia ela sempre que ele tentava se aproximar mais. E ele, por amor ou por medo de perder, aceitava a desculpa. Naquela noite, decidiu que não aceitaria mais ilusões. Por isso criou o perfil falso no aplicativo de corridas, assumindo o papel de Carlos. Não queria apenas fazer uma surpresa. Queria ver a mulher que amava sob uma luz diferente. Queria ter certeza de que não estava sendo enganado por um sorriso ensaiado. O aplicativo vibrou em sua mão. Corrida aceita. Passageira Bianca. Distância 2 minutos. Luciano respirou fundo. O coração disparou. "É agora", pensou. O carro parecia pequeno demais para conter sua ansiedade. Minutos depois, a porta se abriu. Bianca entrou como um vendaval perfumado, impecável, ainda falando alto ao telefone. Nem olhou para o motorista. "Não, amor, eu vou resolver isso hoje", dizia em tom afiado. Luciano engoliu seco, escondendo o rosto. Fingiu ser apenas um estranho e perguntou com voz disfarçada: "Boa noite, para onde vamos?" Ela digitou algo no celular antes de responder, impaciente. "Rua das Acácias, 120, e voltou a mergulhar no telefone, sem sequer erguer os olhos. Para Luciano foi como um soco. Onde estava a doçura que ele acreditava existir por trás daquela mulher? Onde estava a Bianca que dizia querer dividir a vida com ele? O silêncio, quebrado apenas pela voz dela no viva-voz, começou a mostrar um lado que ele jamais imaginara. "Eu só preciso aguentar o otário do Luciano mais uns meses", disse ela rindo. "Assim que o testamento estiver garantido, eu pulo fora." As mãos dele tremeram no volante. O ar-condicionado soprava frio, mas o suor escorria por sua testa. Cada palavra que ela dizia parecia uma lâmina cortando sua pele. "Ele é tão carente, dá nojo",
Mas pelo menos o apartamento no Guarujá já está no meu nome. Luciano piscou rápido, tentando não perder o controle do carro. Era como se a cidade ao redor tivesse sumido. Só restavam as palavras dela, cruéis, afiadas, impiedosas. E o Ricardo, esse sim, é um homem de verdade, continuou Bianca em tom mais íntimo. Estamos juntos desde o mês passado. Imagina a cara do trouxa quando eu levar ele para morar na cobertura que o idiota pagou. O mundo de Luciano se partiu em 1000 pedaços. O jantar planejado, o anel no bolso, o sonho de construir uma família. Tudo desmoronou ali, dentro de um carro alugado, diante de uma verdade que ele jamais teria descoberto se não tivesse se disfarçado. Quando o GPS anunciou a chegada ao destino, Bianca desligou o telefone e guardou a bolsa com indiferença. "Pode me deixar aqui mesmo", disse, sem olhar para o rosto de quem dirigia. A porta se fechou e os saltos dela ecoaram na calçada, levando embora não apenas uma passageira, mas o que restava do coração de Luciano. Ele permaneceu parado por alguns segundos, os nós dos dedos brancos de tanto apertar o volante. O carro ligado, a respiração falha, o anel no bolso agora pesado como chumbo. Não havia mais nada para celebrar. E assim, naquela corrida aparentemente banal, Luciano descobriu a farsa que sustentava sua vida. A mulher que ele amava nunca o amou. E a surpresa romântica que ele preparara com tanto cuidado se transformou na noite mais amarga de sua existência. Querido ouvinte, se essa história já te prendeu até aqui, aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias fortes, cheias de emoção e reviravoltas como essa. Luciano dirigiu sem rumo naquela noite. As luzes da cidade passando rápidas pelas janelas como se fossem zombarias luminosas. Ele havia acreditado em cada gesto de Bianca, em cada palavra dita nos jantares sofisticados, em cada sorriso forçado em frente às câmeras. Agora, tudo parecia teatro barato, um espetáculo que terminara de forma trágica. O anel ainda estava no bolso, queimando como ferro em brasa. A cada curva, a cada semáforo, ele pensava em jogar aquela joia pela janela, como se livrar de um peso pudesse curar a ferida que o rasgava por dentro. Durante dias, Luciano desapareceu do próprio mundo. O apartamento de luxo ficou vazio, a cobertura silenciosa, os empregados sem instruções. Ele desligou o celular, ignorou reuniões, cancelou compromissos. Tudo que antes parecia urgente agora era insignificante. A única coisa que fazia sentido era dirigir. Pegava corridas no aplicativo sob o nome de Carlos. Rodava pela cidade madrugada adentro, transportando desconhecidos que reclamavam do trânsito ou falavam da vida sem saber quem realmente estava ao volante. No banco da frente, Luciano não era o milionário frio dos negócios, nem o noivo enganado. Era apenas mais um motorista comum, e esse anonimato, de certa forma, era um alívio. Ninguém o olhava com interesse, ninguém esperava nada, além de uma corrida barata e talvez um bom trajeto sem atrasos. Certa tarde chuvosa, ao aceitar mais uma corrida, uma mulher entrou no carro carregando uma bolsa gasta e o cheiro forte de café barato. O crachá pendurado no peito dizia Letícia, atendente de farmácia. O cabelo preso às pressas com uma presilha torta, os olhos cansados, mas vivos. Ela pediu o destino e suspirou fundo, como quem carregava o peso do mundo nas costas. Desculpa, moço, tô rindo sozinha. É que minha avó me acordou às 3 da manhã, achando que eu era a irmã dela dos anos 50. Tive que tomar café com bolacha de água e sal, como se fosse 1957. Contou, sem cerimônia, soltando uma risada leve. Luciano se pegou sorrindo pela primeira vez em semanas. Havia algo em Letícia que o desconcertava. Ela falava com naturalidade, sem medir palavras, sem parecer preocupada com quem ele era. O carro avançava devagar, mas, dentro dele, parecia que o tempo corria em outro ritmo. Nos dias seguintes,
o destino fez questão de cruzar novamente os caminhos dos dois, quase sempre no mesmo horário, quase sempre as mesmas corridas. Letícia entrava com uma sacola simples, às vezes com um pão de queijo ainda quente, e dividia com ele como se fosse a coisa mais natural do mundo. Conversava sobre os turnos duplos na farmácia, sobre as noites em que cuidava da avó com Alzheimer, sobre a luta para manter tudo em pé. Luciano ouvia em silêncio, absorvendo cada detalhe. A vida dela era dura, cheia de dificuldades, mas nunca havia amargura em suas palavras. Pelo contrário, havia uma leveza, uma espécie de esperança que ele já não sabia mais reconhecer. Letícia encarava a vida como quem cuida de um jardim cheio de espinhos, mas ainda se orgulha das flores que brotam entre eles. A cada corrida, Luciano se sentia mais próximo dela. Começou a deixar pequenos detalhes no carro, uma garrafa térmica com café sem açúcar, o rádio sintonizado em músicas antigas que ela gostava de cantarolar. E ela percebia. "Nossa, você lembra?", dizia surpresa, com um sorriso que iluminava o carro mais que qualquer farol. Mas dentro dele havia também um dilema. Até quando conseguiria sustentar aquela mentira? Até quando Letícia acreditaria que ele era apenas Carlos, um motorista comum? A verdade, mais cedo ou mais tarde, teria que vir à tona. E ele temia que, quando isso acontecesse, a mesma ferida que Bianca deixara voltasse a se abrir, só que desta vez ainda mais profunda. Bianca, por sua vez, não havia desistido. Ao perceber o sumiço repentino de Luciano, começou a farejar como uma fera ferida. Contratou detetives, rastreou movimentos, cruzou informações, descobriu que ele havia se transformado em um motorista de aplicativo e, pior, que parecia dar atenção especial sempre à mesma passageira. O sangue lhe ferveu. Não por amor, mas pelo orgulho ferido e pela perda iminente da fortuna que achava já garantida. Certa tarde, quando Luciano e Letícia almoçavam em um restaurante simples, Bianca surgiu como uma tempestade. Vestida de grife, maquiada como uma atriz de tapete vermelho, atirou um copo d'água sobre a mesa, chamando a atenção de todos. "Então é essa a pobrezinha que você escolheu no meu lugar?", gritou, arrancando da bolsa de Letícia um crachá amassado da farmácia. "Uma atendente de balcão, é isso, Luciano? Trocar o MBA da sua noiva por essa qualquer uma?" O restaurante silenciou. Letícia, constrangida, mal conseguiu reagir quando Bianca despejou sua bolsa no chão, espalhando moedas, um batom quebrado e uma foto da avó. Riu alto, pisando na fotografia com o salto como se fosse lixo. Luciano quis reagir, quis gritar, mas a raiva e a culpa o deixaram mudo, e no olhar rápido que Letícia lançou a ele, antes de sair com lágrimas nos olhos, havia mais dor do que palavras poderiam descrever. O barulho começou antes do estouro. Um zumbido insistente de mensagens no celular de Luciano, depois o ronco do motor de um carro desconhecido rondando a rua estreita. Quando a campainha tocou, não foi surpresa. Foi só o fim de uma calma frágil. Bianca entrou como uma tempestade de perfume caro e salto alto. Não perguntou se podia, não pediu licença, varreu o apartamento simples com um olhar que julgava cada azulejo, cada caneca sem par, cada detalhe que não combinava com as fotos da cobertura onde estava acostumada a posar. "Onde você esteve?", disparou sem esperar resposta. Sumiu do mapa, desligou o telefone, desapareceu do escritório. E agora eu descubro... Isso era a panela no fogo, o cheiro de café de coador e uma foto de Letícia com a avó presa por um ímã na geladeira. Luciano encostou a mão na pia para se manter de pé. O corpo inteiro queria avançar, expulsá-la, gritar. A cabeça mandou ficar quieto. "Não estamos no mesmo capítulo, Bianca." "Capítulo?" Ela riu sem humor. "Você é um livro que ninguém entende. E, pelo visto, barato." Havia veneno na voz e cálculo no olhar. Bianca não veio pedir explicações. Veio mapear o terreno. Em minutos tinha ligado para 2 números, mandado localização, tirado fotos sem pudor.
Você não existe sem mim, Luciano. Aproximou-se, o sussurro cortando o ar. E se insiste em brincar de motorista, eu mostro para a cidade inteira quem é a sua passageira favorita. A ameaça ficou suspensa como lâmina. Luciano respirou fundo. Ah, saia. Não terminei. Já terminou faz tempo. O silêncio seguinte doeu mais que qualquer grito. Bianca sorriu. Um sorriso que não alcançou os olhos. Então nos vemos por aí, disse, já com a mão na maçaneta. Aliás, hoje à noite, não falte. Não era convite, era armadilha. As horas que separaram a visita de Bianca do encontro seguinte avançaram como um corredor escuro. Luciano tentou trabalhar, mas os números tremiam na tela. Tentou dirigir, mas cada esquina lembrava a primeira corrida com Letícia, o primeiro café dividido, a primeira risada sincera em meses. Letícia apareceu no fim da tarde, o crachá pendendo do pescoço, a mochila gasta no ombro, os olhos atados por uma noite mal dormida ao lado da avó. Você está pálido, disse, largando a sacola com pães ainda mornos sobre a mesa. Aconteceu alguma coisa? Ele pensou em mentir. Não conseguiu. Contou sobre a visita, sobre o tom. Não contou sobre o plano que Bianca certamente armava. Protegê-la ainda era o reflexo mais forte. Posso lidar com gente difícil, respondeu Letícia, firme quando ele terminou. Só não suporto covardia. Não vou deixar nada acontecer com você. Não quero promessas, Luciano. Quero verdade. A palavra ficou entre os dois, brilhando como uma moeda que alguém finalmente põe na mesa. Verdade. O restaurante escolhido por Bianca tinha paredes de vidro e luz baixa calculada para lisonjear rostos. Casais fotografavam sobremesas, garçons flutuavam, os talheres desenhavam música. Luciano chegou antes. Escolheu uma mesa ao fundo e manteve o boné abaixado por hábito que não servia mais. Letícia entrou minutos depois, discreta. Não exibiu nenhum vestido novo, não trouxe batom chamativo. Trazia um cuidado simples com o cabelo e um olhar que vasculhava o ambiente até encontrá-lo. Sorriu, e por um instante o barulho sumiu. Por que aqui? Perguntou, sentando. Para que a gente não se esconda? Ótimo começo. O estalo do salto de Bianca foi a única coisa que se ouviu antes do primeiro copo cair. Ela não gritou de imediato. Assentou a bolsa, olhou o casal como se contemplasse uma obra de arte mal feita e então começou a desmontá-la peça por peça. Primeiro a julgar a roupa de Letícia, depois o tom de pele, o brilho de unha, o crachá. É com isso que você me troca? Perguntou a plateia, não a Luciano. Com isso? Letícia não respondeu. Estava ocupada segurando a foto da avó que Bianca tentara arrastar com o salto. Luciano avançou, mas a decisão já fora tomada. Não haveria cena. Haveria memória. Chega. Quem vai me impedir? Você? Ela riu, o som seco ricocheteando nos vidros. Ou a sua nova... Deixou a palavra morrer, não por delicadeza, mas por cálculo. Amorecinho de aplicativo. A gerência se aproximou. Alguns celulares foram erguidos. Luciano percebeu o que Bianca queria. Ruído, vídeos, manchetes. Olhou Letícia. Ela sustentou o olhar de volta, ferida, mas inteira. Vamos, disse a ela baixinho. Isso aqui não é nosso lugar. Saíram sob murmúrios e do lado de fora a noite parecia mais limpa que lá dentro. A respiração dos dois, porém, era um tecido rasgado. Eu deveria ter te contado tudo no primeiro dia, disse ele. Deveria, concordou, mas não contou. E agora estamos aqui. Não havia indulgência na frase. Havia constatação e um espaço que precisava ser atravessado. Luciano conhecia os códigos de uma guerra pública. Tinha sido treinado para sobreviver a crises, domar manchetes, virar notas de rodapé. Dessa vez, queria outra coisa, clareza. A fundação vinha sendo desenhada nas madrugadas insones. Um instituto com um nome simples de quem lhe devolvera as manhãs. Maria Ferreira, a avó de Letícia. Mais que um gesto,
um norte. Projetos para cuidadores, bolsas para cursos técnicos de enfermagem, apoio jurídico para famílias de idosos. Algo que nascesse da ferida e a transformasse em alicerce. Só então marcou presença no evento em que seu nome seria anunciado como o investidor do ano. Não levava discurso escrito, levava um arquivo de áudio, o do viva voz que nunca deveria ter ouvido, mas ouviu. Quando a voz de Bianca inundou o salão, primeiro veio o silêncio, depois o choque. As frases se repetiram como marteladas. Otário, testamento, pulo fora. Luciano não olhou para ela. Olhou para a plateia que respirava, olhou para Letícia, que permanecia perto da porta como quem pensa em sair, e continuou. Eu errei, disse. Errei quando confundi cuidado com controle. Errei quando deixei o medo me fazer fingir ser outra pessoa. Mas aprendi. O telão mudou. Não fotos de iates, não gráficos ascendentes. Plantas de um prédio simples, salas amplas e iluminadas, o desenho de um jardim no pátio. As letras do nome da fundação surgindo devagar. Metade do que eu tenho passa hoje para algo maior que o meu orgulho, concluiu. Se vocês quiserem aplaudir, aplaudam o que não leva meu nome. Aplausos vieram, mas foi o silêncio entre eles que importou. Bianca levantou, avançou 2 passos, mordeu palavras e foi neutralizada por seguranças com gentileza. Alguém filmou, alguém chorou, alguém anotou no bloco. Talvez a cidade ainda tenha jeito. Luciano desceu do palco com a sensação de que o chão era real outra vez. Parou a 2 passos de Letícia. Não tinha anel nas mãos. Tinha as mãos vazias. Não vim pedir nada, disse. Vim devolver o que te tomei, a escolha. Letícia olhou de um lado ao outro, como quem mede a distância até a saída. As luzes não a favoreciam. Não precisava. Ela já carregava a própria luz desde sempre. Eu não sei o que fazer com isso, admitiu. Com esse gesto, com essa multidão, com a minha raiva, com o que foi embora e com o que ficou. Eu espero, respondeu ele simples. Foi o que fez. Esperar, porém, não era ficar parado. Nos dias que se seguiram, Luciano não mandou flores nem bilhetes. Foi à escola da avó. Assinou papéis que ninguém vê. Sentou-se em cadeiras duras de plástico para ouvir cuidadoras falarem sobre noites sem dormir. Aprendeu a trocar um lençol sem tirar o peso do corpo. Viu as mãos trêmulas de um senhor ganharem firmeza com um violão velho. Foi ali, no cheiro de álcool e sabão, que entendeu que riqueza também é paciência. Letícia, do lado dela, reorganizou o coração com rigor de farmacêutica. Uma prateleira para a dor, outra para a gratidão, um espaço vazio para o que talvez viesse depois. Não se desculpou por precisar de tempo. Não pediu licença para viver o próprio luto de uma confiança quebrada. Trabalhou, cuidou, cantou baixinho para a avó, escreveu num caderno de capa azul palavras que nunca mostraria a ninguém. Um dia, apareceu à porta da fundação, sem anúncio, sem maquiagem. Foi direto à sala do jardim. Luciano estava lá, com a camisa dobrada no antebraço, tentando fazer uma muda de manjericão vingar. Você não sabe plantar, disse, rindo de leve. Estou aprendendo. Manjericão gosta de sol e de espaço. Deixe respirar. Ela se ajoelhou ao lado. Abriu um pouco a terra com os dedos, ajeitou a muda. Os dois ficaram olhando aquela porção de verde, como se de repente fizesse sentido parar para observar uma planta. Talvez fizesse. Eu li sobre o Instituto, disse por fim. Não sobre o evento. Sobre o estatuto. Sobre as cláusulas de governança, os mecanismos de controle, as metas. E, está bem escrito, sem vaidade. Tive ajuda. Ele sorriu. Eu sou péssimo com plantas, lembra? O riso dela foi curto, mas verdadeiro. Quando se levantaram, estavam mais próximos. Não o suficiente para tocar, o bastante para sentir. Eu ainda não sei, repetiu ela, mas posso tentar. Tentar é mais do que eu merecia. E naquele pequeno acordo, coube um mundo inteiro.
A cidade continuou sendo a mesma para quem só olhava vitrines, mas para eles o mapa mudou. O carro alugado deu lugar a um hatch usado, azul cansado, bancos marcados por histórias que ninguém sabia. Não havia motorista falso, não havia passageira incauta. Havia 2 adultos que se revezavam no volante e no cansaço. Ele aprendeu o caminho da farmácia sem GPS. Ela aprendeu a reconhecer pela respiração quando ele se lembrava de uma frase que doía. Ele levou a avó dela ao cardiologista e saiu carregando um caderninho com perguntas para a próxima consulta. Ela levou um bolo simples para a equipe do instituto numa sexta-feira chuvosa e espalhou uma alegria que não dependia do tempo. Quando Bianca tentou reacender o incêndio com entrevistas e insinuações, encontrou portas fechadas e processos bem instruídos. Ricardo, o amante discreto, reapareceu nas manchetes que importam, as de tribunais. As vozes que antes ecoavam julgamentos em restaurantes agora eram voluntárias de leitura em asilos. A cidade às vezes aprende. Numa tarde de sábado, Letícia chegou com uma caixa de sapatos. Dentro, uma pulseira de miçangas, 2 fotos e um bilhete. A avó pediu para te dar, disse com a voz embargada. Disse que você lembra o marido dela quando era novo. Teimoso, mas bom. Luciano não segurou a lágrima. Ninguém fingiu que não viu. E isso? Apontou para a segunda foto. É da gente, respondeu. Eu, você e ela comendo bolo de fubá. A que vale? Eles colocaram a foto no porta-luvas do carro azul. Ficou ali, como um pequeno farol. No fim de um dia longo, voltando pela Rua das Hortênsias, o asfalto rendendo lugar à terra batida, ele estacionou devagar. O buquê de margaridas descansava no banco de trás. O anel ainda no mindinho. Não como promessa vazia, mas como lembrança do tempo. Letícia abriu a porta, sentou e, antes de colocar o cinto, encostou a testa na dele. Ainda não, sussurrou, mas estamos chegando. O rádio, teimoso, escolheu uma música brega qualquer. Eles cantaram errado, rindo entre uma palavra e outra. A curva adiante não exigia GPS. Os 2 conheciam o caminho. E pela primeira vez em muito tempo, era suficiente. O tempo é um escultor silencioso. E foi assim, quase sem perceber, que a vida de Luciano e Letícia começou a se moldar em formas novas. Não houve explosões de fogos, nem manchetes nos jornais. Houve café coado pela manhã, o barulho de uma máquina de costura no fim da tarde, as gargalhadas discretas de Dona Maria chamando o neto emprestado para arrumar o rádio antigo. Bianca, agora, era apenas um fantasma em processos judiciais que corriam sem pressa, mas com peso. Luciano não a mencionava mais. E Letícia também não perguntava. Era como se, juntos, tivessem colocado aquela sombra dentro de uma caixa trancada, guardada no porão da memória. O que importava era o presente, simples, imperfeito, mas verdadeiro. Luciano já não dormia em hotéis 5 estrelas, mas na cama apertada de um quarto pintado de azul claro, onde cabiam Letícia, Dona Maria e o cheiro de pão fresco comprado logo cedo na padaria do bairro. Cada centímetro daquele espaço valia mais do que qualquer cobertura com vista para o mar. Ele continuava administrando os negócios, mas agora com outro olhar. Não pensava apenas em lucros, mas em como transformar resultados em oportunidades. O Instituto Maria Ferreira crescia. Abrigava cursos de capacitação, programas para cuidadores e até um pequeno coral de idosos que se apresentava em praças públicas. Luciano assistia às apresentações de braços cruzados, mas os olhos marejados sempre o entregavam. Letícia, por sua vez, não era mais só a atendente de farmácia. Continuava no trabalho, mas agora também cursava enfermagem graças a uma bolsa do instituto. Dividia-se entre plantões, estudos e os cuidados com a avó, sem nunca perder o riso fácil.
O tênis furado dera lugar a um par novo, presente de Luciano, mas que ela insistia em usar apenas aos domingos para não gastar. As corridas de carro ainda existiam, mas agora eram diferentes. Não havia aplicativo nem motoristas disfarçados. Apenas Luciano ao volante e Letícia no banco do carona, disputando quem descobria primeiro um caminho alternativo para escapar do trânsito. Riam juntos quando se perdiam de propósito, só para prolongar o trajeto. Certa noite, depois de um dia cansativo, Letícia encontrou sobre a mesa uma folha de caderno dobrada. Era um bilhete simples, escrito à mão. Não sei se já mereço o sim, mas sei que não posso mais viver sem tentar. Você é o meu destino preferido. Ao lado, o anel que um dia fora símbolo de mentira, agora esperava silencioso por um novo significado. Letícia não chorou, nem gritou. Apenas sorriu, pegou a caneta e escreveu uma única palavra embaixo. Agora. Quando ele voltou da cozinha e leu, não houve discurso. Houve abraço, beijo e o silêncio perfeito de quem já não precisava provar nada para ninguém. Dona Maria foi a primeira a saber. E riu como criança quando Letícia lhe mostrou o anel no dedo. Até que enfim, minha neta, brincou batendo palmas devagar. O casamento não foi um espetáculo. Foi na pracinha onde tudo começou, sob a mesma árvore em que Letícia fingira contar histórias para as filhas que nunca tivera. Poucos convidados, flores colhidas no quintal e um bolo simples de fubá. Mas havia música, risos e uma paz que dinheiro algum poderia comprar. Luciano olhou para Letícia, para Dona Maria sorrindo na primeira fileira, e pensou em como a vida se constrói com tijolos invisíveis. Honestidade, coragem, compaixão. Era tudo o que tinha buscado em mansões, viagens e negócios, e que agora estava ali, no banco de uma praça de bairro. Ao final da cerimônia, enquanto o sol se despedia tingindo o céu de dourado, Letícia segurou sua mão e sussurrou: "Não importa para onde a estrada nos leve, o que importa é que dessa vez a gente vai junto." Luciano sorriu. O homem que um dia fingiu ser motorista para testar o amor, agora sabia dirigir sua própria vida com um passageiro que não pedia luxo, apenas verdade. E para quem olhasse de fora, talvez fosse apenas um casal comum atravessando a praça. Mas, para eles, era o começo de uma nova corrida, a única que valia a pena vencer. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe com alguém especial e deixe nos comentários. Você acredita que o amor verdadeiro consegue nascer dos momentos mais improváveis?